Olá, bem-vindos a mais um Pipocrente. Hoje a gente vai começar uma série falando de dois mundos fantásticos que são aí muito especiais. Eles se expandem para além dos seus filmes e personagens e fazem parte da vida dos seus fãs. Eu tava doido pra falar desses filmes, hein? E a gente vai falar desses dois mundos que são a Terra-média e Nárnia. E hoje a gente vai falar de Nárnia. Então fica aí com a gente, roda a vinheta que vamos começar. Bom, e começando por Nárnia, hoje a gente vai te apresentar 5 motivos para você não deixar de ver esse filme que é incrível, né? Ele levanta um monte de teoria, de hipótese, de reflexão e os fãs aí dessa série costumam ser bem apaixonados. Então, se você é um desses, já comenta aqui, já fala aí qual dos filmes você mais gosta pra gente começar essa discussão. E se tem mais algum motivo além dos 5 que a gente falou. Exatamente. Mas esses dois filmes têm essa questão da legião de fãs aí, né? A galera muito... Eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, por exemplo. Tava louco pra gente falar desse filme aqui. E os dois autores têm muitas coisas em comum. Não sei se vocês sabem, mas esses filmes vieram de livros do Clive Staple Lewis, que é conhecido como C.S. Lewis, e do John Ronald Reuel Tolkien, que é também conhecido como J.R.R. Tolkien. Mais fácil. Mas o pessoal do roteiro botou o nome inteiro, a gente vai falar o nome inteiro. E eles são dois autores que têm muita coisa em comum, inclusive eram amigos, não sei se vocês sabiam disso. Trocavam cartas, né? Eles eram bem conhecidos, Opinavam um no texto do outro. E os dois eram britânicos, os dois eram cristãos. Mas eram de denominações diferentes, né? Exatamente. O C.S. Lewis era anglicano e o Tolkien era católico. O C.S. Lewis, quando escreveu as Crônicas de Nárnia, colocou ali propositalmente alegorias falando sobre cristianismo. E ele teve essa intenção de trazer ali o cristianismo de alguma forma. O Tolkien já não. Ele colocava lá as histórias fantásticas que ele queria criar, mas sem incluir, né, propositalmente. Mas depois que ele leu os textos, ele confessou, pô, realmente eu percebi que aqui tem pitadas de cristianismo. O que é normal, né? Acho que tudo que a gente faz tem que refletir o cristianismo. Bom, então se você já assistiu esses filmes, né, ou Crônicas de Nárnia ou Senhor dos Anéis, vale a pena assistir de novo, pegando aí as dicas que a gente vai dar, hoje especificamente sobre Nárnia, para desenvolver um novo olhar sobre essa obra, ou então ler os livros, né? Se você aí tem coragem de encarar aquele livro enorme, mas que vale a pena. Fica a dica aí, então assiste esse vídeo e depois volta para ver o filme que você vai ter uma outra visão. E se você ainda não viu, a gente precisa avisar que vai ter spoiler. E é bom falar também que o livro das Crônicas de Nárnia, ele tem várias versões e várias adaptações, né? Tem série de TV, séries bem antigas, uma feita pela BBC, tem adaptação para o rádio. A gente está falando aqui especificamente da adaptação feita em 2005 para o cinema do livro As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então anota aí que a gente vai falar especificamente desse filme. Então vamos contextualizar. Como é que o filme começa? Tá tendo a Segunda Guerra Mundial e as pessoas estão saindo de Londres por causa dos bombardeios e a gente acompanha a história dos 4 irmãos, o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia, que estão indo para uma casa de campo nessa situação tensa. E aí lá eles estão lá brincando e tal, vão brincar de esconde-esconde e a Lúcia entra num guarda-roupa que é um portal mágico para dentro de um mundo maravilhoso, acaso, sensacional. Por acaso. E é muito, muito legal, né? Aliás, inclusive, é uma coisa que fica meio sem explicar no filme, mas quando você lê o livro, você entende como é que funciona esse negócio das passagens. Então, fica a dica, ler o livro é maneiro. Mas, bem, estando lá em Nárnia, ela descobre um mundo maravilhoso, com faunos, centauros, fadas e gigantes e tal. E um mundo em que é muito frio, tá um inverno sinistro, porque a feiticeira branca está dominando sobre Nárnia. E existe aí uma profecia de que 4 reis humanos, né, que eles chamam de filho de Adão, vão vir, né, 2 homens e 2 mulheres, vão vir e vão acabar com esse reinado da feiticeira branca e restaurar o reinado de Aslan, que é o verdadeiro rei de Nárnia. Bom, então bora começar essa lista, né, Felipe? E o nosso primeiro motivo é um requisito básico para quase todos os filmes, mas que nesse filme aqui se destaca bastante, que é o elenco, que é muito especial, ainda mais tratando de um filme que as crianças são protagonistas, né? Não é nada fácil você lidar com atores mirins, mas nesse filme em específico, as 4 crianças que a gente acompanha, os 4 irmãos, dão um show de interpretação. E vale muito a pena a gente acompanhar toda a trajetória deles, toda a desenvoltura que eles têm entre eles. E é legal também, uma curiosidade, que em diversos momentos eles não mostravam pra eles o cenário dos filmes. Eles contavam com a reação espontânea deles, de surpresa, de encanto. Quando a Lúcia entrou pra dentro do guarda-roupa ali e saiu naquela floresta, foi a primeira vez que ela viu aquele cenário.
E é muito legal ver como eles conseguem ser espontâneos, né? Ou seja, serem crianças mesmo, porque no filme eles estão interpretando crianças e ao mesmo tempo dar um show nos seus personagens, né? Tu vê Muito que a legal. pessoa caiu bem no papel, assim, quando você vê ela em outro filme e fala assim, caraca, Quem é? legal, Nem é a a Lúcia tá Lúcia. diferente. É. A Tilda Swinton, como feiticeira branca, também dá um show. Então, esse já é um motivo básico pra você ver esse filme. O elenco dá um show e vale muito a pena acompanhar a história a partir deles. O segundo motivo para você assistir as Crônicas de Nárnia é assistir observando o uso dos símbolos. Por exemplo, quando a gente descobre que o Aslan é, na verdade, um leão. Tu fica assim, caraca, como assim? Aslan é o leão que vai ajudar a vencer e tal. E aí você entende que Aslan, na verdade, é uma alegoria a Cristo, que é o leão de Judá. A cabeça explode, né? E não só essa ideia do leão como Aslan, mas várias outras alegorias, vários outros simbolismos que aparecem no filme que tem conexão com o cristianismo. Puxando o link com o que você falou, a gente chega no nosso terceiro motivo, que são as diversas referências cristãs que o filme traz, inclusive a do leão, que você falou aí muito bem sobre ela, e é falado o tempo todo, né? Os narnianos falam o tempo todo para as crianças que o leão não é um leão domesticado, elas ficam querendo que ele faça a vontade delas, né? Que ele resolva o problema delas da maneira que elas gostariam, mas o leão faz o que ele quer, no momento que ele quer, e isso lembra muito, isso reflete de forma muito explícita a soberania de Deus e como a gente muitas vezes quer que Deus age da nossa maneira, quer que Deus seja como a gente gostaria que ele fosse, mas Jesus, Deus é soberano. Aparece aqui, resolve isso aqui pra mim, por favor, cadê você? A gente dá prazos, né? Jesus, até tal ano, até tal dia, e a gente precisa entender, e foi um processo para as crianças aprenderem, na base às vezes de frustração, que Deus age como ele quer. E interessante que isso para elas também era bom, porque isso foi fazendo com que elas amadurecessem para se tornarem os reis e as rainhas que Nárnia precisava. E a gente não pode esquecer que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, por mais que às vezes pra gente possa parecer que ele tá atrasado, ele tá sempre no tempo certo. E isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. E na história de Nárnia, né, no processo deles ali, isso fica muito claro, que Aslan não erra. Como você tinha falado sobre alegoria, vale explicar que, de forma bem simplificada, a alegoria é esse processo, né, de você pegar imagens, símbolos, às vezes cores, para falar de coisas maiores, de coisas que extrapolam aquilo ali, de coisas que são mais profundas e mais complexas do que aquela imagem em si. E no filme é muito clara a alegoria em relação a Jesus, quando Aslan entrega o seu sangue num sacrifício se doando pela vida de Edmundo. Ele entrega ali sem... É a alegoria maior, assim, né, do filme, mais clara. Ele entrega seu sangue. O Edmundo, né, seduzido pela feiticeira branca, entrega a localização dos seus irmãos e coloca a vida de todo mundo em perigo por causa de um manjar turco, por ali satisfazer um prazer. E essa relação, né, dessa traição dele por uma coisa tão boba, tão pouca, reflete muito bem a queda, né? Esse desejo, essa ânsia de poder, essa vontade de querer ter coisas que você não precisa ter, estão muito relacionadas à queda de Adão e Eva. E é por meio do sacrifício de Aslan e o arrependimento do Edmundo, que reconhece esse sacrifício, que a gente pode ver aí uma clara analogia ao sacrifício de Jesus por nós. E quando o Aslan ressuscita, ele não apenas volta a viver, né, mas ele derrota definitivamente a feiticeira branca. Essa parte da história, esse desfecho, é muito clara a relação do sacrifício de Jesus, que também morreu devido aos nossos pecados, mas ressuscitou, derrotando definitivamente todo o pecado do mundo. E é assim, interessante também a mudança que acontece em Nárnia, né? Depois que a feiticeira é derrotada com o fim do inverno. Que a gente pode viver um pouco isso aqui, viver um pouco numa Nárnia maravilhosa, vamos dizer Sim. assim, que é o reino de Deus que a gente já vivencia aqui na Terra. O quarto motivo pelo qual você devia assistir as Crônicas de Nárnia é para conhecer um pouco melhor a obra de C.S. Lewis. É um autor sensacional. Ele tem uma história também de vida muito legal, uma história de conversão muito legal. O C.S. Lewis nasceu numa família cristã, mas se desviou e se tornou um ateu fervoroso, assim. Ele realmente não acreditava, ele sempre foi uma pessoa muito racional e ele racionalizava muito a religião e se tornou um grande crítico e tinha bastante raiva da igreja. Sim. Como um todo. E o Tolkien sempre foi católico, sempre foi cristão. E eles se tornaram amigos aí nesse meio do caminho. E o Tolkien sempre acabou influenciando o C.S. Lewis através da amizade, através dos seus textos. Ele sempre lia para o C.S. Lewis os textos do Senhor dos Anéis para pedir as críticas dele. E é muito legal como essa amizade foi construída, né? Depois o C.S. Lewis se converteu, mas o Tolkien não ficou muito feliz, porque como toda amizade, tem também alguns problemas, né? O C.S. Lewis se converteu e se tornou um cristão protestante. O Tolkien era católico, então ele não concordava muito com isso. Mas eles souberam lidar com isso e essa amizade foi uma amizade construída
sensacional. Eu tenho certeza que as obras deles se influenciaram ali. E é legal também a obra dele, além de ficção, né? Ele tem obras muito boas de ficção, do qual as Crônicas de Nárnia é o maior destaque, mas ele tem livros incríveis também sobre teologia, sobre debates, temas polêmicos, cartas. Ele não perdeu esse negócio de ser um cara racional, né? Exatamente. Inclusive, ele fala da conversão dele como sendo algo que fez sentido pra ele e ele não conseguia mais ser ateu. É muito legal dar uma olhada. É claro que é um autor que tem questões da sua época, né? É um autor que tem alguns pontos que ele levanta que são datados. Ele é da década de 40, 50. Mas ali. a gente precisa sempre ler com um senso crítico, né? E absorvendo o que tem de bom, porque tem muita coisa boa ali. Cristianismo Puro e Simples é um livro dele que vale muito a pena, é incrível. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, é um livro que a gente já Muitos estudou desses a gente já trabalhou PG. no nosso PG, né? Então a gente gosta, né? Somos aqui... Eu sou fã de C.S. Lewis. Sim, então vale a pena procurar conhecer mais sobre esse autor, sobre a obra dele, que vai te edificar muito. Para fechar o nosso vídeo, o quinto motivo para você assistir as Crônicas de Nárnia é a reflexão incrível que o filme traz sobre redenção. Logo no início do filme, as crianças são apresentadas ao Aslan pelo Castor, que fala para eles da profecia, né, sobre a destruição do reino da feiticeira branca. E logo de cara, as três crianças, o Pedro, a Susana e a Lúcia, adoram o Aslan, sentem uma sensação de paz com ele, se sentem muito bem na presença dele. E o Edmundo, que já tinha conhecido a feiticeira e já estava próximo dela, não se sente bem com o Aslan e, na verdade, tenta fugir dele, tenta se afastar dele. A presença do Aslan não é agradável para ele. E isso é muito claro na nossa relação com Deus também, né? Com Jesus, as coisas ficam mais claras, não tem espaço para mentira, para enganação, para fazer aquela média, aquela social. A diferença é que é mais fácil fugir de um Deus invisível do que de um leão de 3 metros. E o pecado faz isso, faz com que a gente age igual o Edmundo, né? A gente tenta se esconder de Deus, a gente tenta fugir da luz. E muitas vezes, mesmo depois que a gente conhece a Deus, a gente também faz esse processo de querer fugir um pouco, porque na nossa caminhada com Deus, assim como nossos pais, né? Deus como o pai bondoso que ele é, ele vai nos corrigindo, ele vai aparando ali as pontas para que a gente fique cada vez mais da forma que ele fez a gente para ser, para que a gente se torne cada vez mais santo. E como... Isso é muito bom, mas dói. Exatamente. Como todo processo de disciplina é doloroso, mas sempre vale muito a pena. O Edmundo também passa por esse processo de mudança. Vamos lembrar que o Edmundo traiu a galera, traiu os próprios irmãos por causa de um manjar turco. E a gente precisa pensar também nesse sentido. Qual é o nosso manjar turco? O que é que, pra gente, a gente coloca como mais importante do que coisas que são realmente importantes, como a família, no caso ali do Edmundo. Outra coisa que a gente precisa pensar também é na reação dos irmãos depois de serem traídos. Os irmãos do Edmundo perdoam ele e aceitam ele como rei, atendendo aí ao que o Aslan pediu para eles, né, os ensinamentos do Aslan. E a gente, às vezes, também precisa se colocar nesse lugar de perdão. É importante isso, inclusive, dentro da própria família, como era o caso dos irmãos. E o Edmundo, tendo se transformado, passa a ser chamado de Edmundo Justo, depois que eles são reis. E isso é também uma demonstração da transformação que Deus pode fazer na nossa vida. A história do Edmundo é muito a história da de conversão, né? A história do Edmundo é a história de todo mundo. Mais ou menos isso, desse processo de conversão, né? De a gente se sentir intimidado por toda a santidade e bondade de Deus, muitas vezes buscar fugir. A queda, né, o pecado, quanto isso destrói os nossos relacionamentos, destrói a nossa família, às vezes destrói toda uma vida, mas... A oportunidade de redenção. Exatamente, sempre há a possibilidade de redenção. O sangue que Aslan derramou por ele é uma analogia do sangue que Jesus derramou por todos nós, para fazer com que a gente tenha uma vida nova. E quando a gente reconhece esse sacrifício de Jesus, a gente se arrepende dos nossos pecados, tudo fica para trás, né? Ele, por mais que tenha sido aí um malandrinho, se torna Edmundo Justo. E a gente volta nessa estrada de disciplina, de melhorar. Exato. Mas já conhecendo esse Deus e tendo aí graça ao longo de todo esse processo. Exato. Gente, obrigado por vocês acompanharem a gente nesse episódio. Se vocês gostaram, curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E estejam com a gente, porque daqui a 15 dias a gente vai falar de... Tá, parei, me empolguei. Senhor dos Anéis vai ser o nosso próximo vídeo, a gente tá muito animado. Então esperem aí no próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Cataplau! E do Jonathan Ronald Reuel Tolkien. Ah, que é o... Hã? John? Droga, de novo. Foi quase. Quase, foi mais difícil assim. Esqueci o nome do João. Uma coisa que é engraçada é quando tu descobre que o Aslan é um leão, né? Não, porque o Aslan é um leão é óbvio. Não é óbvio. No início eles não sabem
No início eles não sabem. Ah, tá, eu sou burra mesmo. Não é burra, você só não assiste os filmes que a gente fala, só isso. Não, mas eu assisti. Como é que eu nunca fui numa fonoaudióloga, né? Meus pais são muito displicentes. Eu vou processá-los. Acho que pode cortar.